Olá pessoal, a partir dessa videoaula a gente vai começar a falar um pouco sobre polinômios, né, e função polinomial de variáveis complexas. Como a gente agora acabou de ver números complexos, né, a gente vai ver um tipo de função em que as variáveis não precisam ser apenas números reais. Então nós vamos nessa aula introdutória lembrar o que é um polinômio. Por que eu digo lembrar? Porque na verdade vocês já estudaram polinômios, né, expressões que eram chamadas de polinômios lá desde o 7º ano. Então nós vamos lembrar o que é um polinômio, definir a partir de agora o que é uma função polinomial, né? E vamos ver algumas denominações importantes, como o que é a raiz, o que é o valor numérico, certo? Para iniciar, nós vamos ver alguns problemas que aparecem em polinômios na sua resolução, né? Então, qual é a necessidade, qual é a importância de estudar polinômios? Então, aqui a gente tem um probleminha geométrico, né, de geometria espacial, que diz o seguinte: eu tinha um paralelepípedo retângulo aqui. Esse paralelepípedo retângulo tinha medidas 2x, x mais 10 e x, certo? Aí desse paralelepípedo foram retirados 4 cubos unitários aqui de cima, tá vendo? 4 cubos unitários da parte de cima. Então foram cortados. O que significa um cubo unitário, né? Um cubo de aresta 1. Lembra que um cubo é um tipo de paralelepípedo, mas todas as arestas são de mesmo tamanho, né? São congruentes. Então é um cubo de aresta 1, tá certo? Então foram retirados 4 aqui dessa face superior, né? O exercício pede para determinar o volume desse poliedro que foi obtido. Esse poliedro que foi obtido não é mais um paralelepípedo retângulo, né? Ele tem mais faces. Na hora que eu corto esse cubo aqui, ó, observa que aparecem mais 3 faces. Então, o exercício quer que a gente determine o volume desse poliedro que a gente obteve. Lógico que, como que eu vou determinar esse volume? Determinar esse volume vai ser feito, né? Isso vai ser feito em função de x. Eu vou obter uma expressão algébrica em função de x, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que é o volume de cada cubo que foi retirado aqui? O volume de um cubo é a aresta ao cubo, né? Porque qualquer paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Como o cubo é um paralelepípedo e a área da base como é um quadrado, né? É a aresta vezes a aresta. E a altura também é a mesma medida, então é a aresta ao cubo. Nesse caso aqui é 1 ao cubo, né? Ou seja, 1. Uma unidade cúbica ou uma unidade de volume, né? Cada cubo, então, aqui tem uma unidade de volume, certo? Como que eu vou achar o volume do poliedro que restou? Eu vou pegar o volume do paralelepípedo que eu tinha antes e tirar 4, né? Porque eu tenho 4 cubos aqui. Agora, como que eu vou calcular o volume do paralelepípedo que eu tinha antes, né? O volume do paralelepípedo vai ser a área da base vezes a altura. A base é um retângulo de 2x por x mais 10. Então, a área da base, ó, o volume do paralelepípedo vai ser 2x vezes x mais 10, né? A área da base. E aí, vezes a altura, que é x, tá certo? Então, eu tenho que fazer isso daqui, né? Esse produto aqui para dar o volume do paralelepípedo antes de ser retirado os 4 cubos. Aqui, ó, vou fazer o seguinte para facilitar. Eu vou multiplicar esse x aqui por esse, vai ficar 2x quadrado. E aí eu vou multiplicar por x mais 10 fazendo a distributiva agora. Multiplicando aqui vai ficar 2x ao cubo, né? Mais 20x quadrado. É isso? E agora, por fim, o volume do poliedro, que é o que o exercício pediu, vai ser isso menos 4. Então vai ser 2x ao cubo mais 20x quadrado menos 4. Essa expressão que a gente obteve, né, para o volume desse poliedro, é um polinômio, é uma expressão polinomial. Nesse caso específico aqui, eu tenho um polinômio na variável x, né, e de grau 3, tá vendo? Vamos ver um outro exemplo. Para esse poliedro agora dado aqui, para a gente calcular o volume, a gente pode, na verdade, até dividir ele em 2 paralelepípedos, né? Eu quero achar uma expressão algébrica, ou seja, um polinômio que representa o volume e um polinômio que representa a área. O volume, como eu acabei de falar, vai ficar mais fácil se eu separar isso daqui em 2 paralelepípedos. Esse paralelepípedo de baixo tem base x mais 3 por x mais 1 e altura x, tá certo? Então o volume dele vai ser isso vezes isso vezes isso. Esse daqui de cima tem base, né? A base vai ser congruente a esse retângulo aqui de cima, né? Então vai ser x mais 1, que é essa medida,
E essa medida aqui, ó, que é paralela a essa, que é paralela a essa, também é x mais 1. Na verdade, então, a base desse daqui é um quadrado, né? X mais 1 por x mais 1. E a altura desse paralelepípedo aqui também é x, tá vendo? Ó, foi dado aqui. Então, como que eu acho o volume, então, primeiro? O volume vai ser a soma desse com esse, né? Vamos chamar aqui de volume 1 e volume 2. E eu vou calcular cada um separado, tá? Volume 1, então vai ser x mais 3 vezes x mais 1 vezes x. Tá certo? Base vezes altura. Então, o volume 1 vai ficar, vamos fazer a distributiva aqui primeiro, né? Vai ficar x quadrado mais x mais 3x mais 3 que multiplica x. Antes de eu distribuir esse último x aqui, né, eu acho que é conveniente a gente juntar esse x com esse 3 mais x, com esse 3x. Somando vai ficar 4x, né? Vai ficar x quadrado mais 4x mais 3 e aí que multiplica x. E agora sim eu vou distribuir, né? Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. 4x vezes x, 4x quadrado. 3 vezes x, 3x. Então, essa expressão representa o volume desse paralelepípedo aqui embaixo. E do paralelepípedo lá de cima, né, que eu chamei de 2, como que eu vou encontrar o volume? Como a base a gente acabou de dizer que é um quadrado de lado x mais 1, né, a área do quadrado, ele vezes ele mesmo, eu posso escrever assim, né, ao quadrado. E depois vezes a altura que é x, tá certo? Vamos desenvolver esse quadrado aqui, vai ficar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aí falta multiplicar por x e agora eu vou fazer a distributiva. Então o volume 2 vai ficar x ao quadrado vezes x, x ao cubo, 2x vezes x, 2x ao quadrado, e 1 vezes x, 1x, ou só x, né? O volume total do poliedro dado vai ser este volume mais esse. A gente já pode somar juntando os termos semelhantes, né? Assim que a gente opera com essas expressões, com polinômios. Então, eu vou somar aqui, ó, 1x ao cubo mais 1x ao cubo, dá 2x ao cubo. 4x quadrado mais 2x quadrado, dá 6x quadrado. 3x mais 1x mais 4x. Então, esta é a expressão que eu estava buscando, né? Essa expressão que dá o volume do poliedro dado. Agora aqui, ó, na segunda pergunta, eu quero uma expressão que dá a área total. O que é a área total, né? É a soma das áreas de todas as superfícies desse poliedro. Então, a gente tem, observa quantas faces, né? Perdão, todas as superfícies não, todas as faces. Quantas faces a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, contando a da frente e a de trás aqui, né? A da frente e a de trás são iguais e as outras aparentemente não, né? A gente vai ter que buscar expressões aqui para dar essas áreas. Só que todas são retângulo, né? E a área de retângulo é um lado vezes o outro, base vezes a altura, tá certo? Então, aliás, todos são retângulos, exceto a da frente e a de trás, né? Lógico que aqui tem uma divisãozinha aqui, né? Vamos calcular então cada uma das áreas e depois somar para poder achar essa expressão? Então aqui para determinar a área total, né, vamos lá calcular a área de cada face. Eu vou calcular lá na lousa, porque eu acho que vai ficar como são 8 faces, né, vai ficar muito extenso a resolução aqui. Por exemplo, a face superior aqui, ó, essa parte de cima, é um quadrado de lado x mais 1. Então a área vai ser x mais 1 ao quadrado, né? Então a primeira área é x mais 1 elevado ao quadrado. Vou fazer tudo separadinho, tá? Essa face do lado de cá, ó, ela tem um retângulo, né, de medidas x mais 1 por x. Então a área vai ser x mais 1, que multiplica x, tá certo? Observe que tem mais uma face com essa mesma medida, que é essa daqui, ó. Também é x mais 1 por x, então eu poderia simplesmente dobrar essa, né? São duas faces com essa medida, tá? E essa daqui de cima, a gente precisa determinar a medida do comprimento aqui, né, do lado desse retângulo. Observem, gente, que aqui inteiro é x mais 3, né? E esse pedacinho é x mais 1, que é equivalente a esse. Então, esse pedacinho que está faltando aqui vai ser x mais 3 menos x mais 1, né? Eu vou subtrair esse maior menos esse menor. Ao subtrair, lembra de fazer a distributiva desse sinal, né? X menos x vai zerar, vai ficar 3 menos 1, sobra 2. Então, a medida desse lado aqui, desse retângulo, é 2. Vai ficar 2 por x mais 1. Então, a área desse, né, vai ser x mais 1 vezes 2, certo? Lado vezes base vezes altura.
Esse retângulo maior da face do lado de cá, ó, né, da face do lado de cá vai ficar como? É x mais 1, que é a base, e a altura, observem que é 2x, né? Porque aqui não é x, que é paralela a essa, e aqui em cima é mais x, que é paralela a essa, então é 2x. Vai ficar x mais 1, que multiplica 2x. X mais 1 vezes 2x, certo? Agora está faltando a face de baixo aqui. A face de baixo é x mais 3 por x mais 1. Então, x mais 3 por x mais 1. Então, já tem 1, 2, 3, né? Porque eu coloquei 2, 4, 5, 6 faces. Está faltando 2, que são justamente a da frente e a de trás, né? Que são iguais. Essas faces aqui, ó, observe então que elas são... Pode ser separado nesses dois retângulos. A minha figura está meio poluída, né? Mas vamos tentar entender. Pode ser separado então aqui em dois retângulos, né? Esse retângulo de baixo e esse retângulo de cima. Esse retângulo de baixo mede x mais 3 por x. Deixa eu colocar aqui, ó, x mais 3 por x. E esse retângulo de cima mede x mais 1 por x, né? X mais 1 por x. Então, a área total da frente é a soma dessas duas áreas desse retângulo. Vamos fazer aqui, achar essa expressão primeiro? Aqui vai ficar distribuindo x² mais 3x. E aqui, x² mais x. Agora, simplificando, né, juntando os termos semelhantes, eu tenho 2x² e 4x, né? 3x mais 1x. Então, essa expressão inteira representa a parte da área da frente, e que é a mesma da área de trás. Então, eu vou dobrar isso daqui, né? 2x² mais 4x vezes 2. Então, 2x² mais 4x vezes 2. Vamos efetuar essas operações aqui. Peraí. Vamos efetuar essas operações para depois somar tudo, né? E achar a expressão que me dá a área total. Então, essa primeira aqui vai ficar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes... Opa, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais quadrado do segundo. Essa daqui, ó, já multiplicando o x por 2, vai ficar 2x e já vou distribuir. 2x vezes x, 2x², 2x vezes 1, 2x. Essa daqui distribuindo vai ficar 2x mais 2. Essa daqui é igualzinha a essa de novo, né? Ó, ficou 2x² mais 2x. Essa daqui distribuindo x² mais 3x mais 1x. Então, mais 4x e 3 vezes 1. Mais 3. Tá? Então, observe que eu fiz a distributiva já simplificando esse termo do meio. E aqui distribuindo o 2 vai ficar 4x² mais 8x, certo? 4x² mais 8x. Agora, por fim, né, somando tudo, qual vai ser a expressão que vai representar a área total, né, de todas as faces desse poliedro? Somando tudo que tem x², eu tenho 1x² mais 2x² mais 2x² mais 1x² mais 4. Então, 4, 5, 6, 7, 9, 10x². Os termos que tem x, 8x mais 4, 12 mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18, mais 2, 20, mais 20x. E os termos independentes de x, 1, mais 2, 3, mais 3, 6, né? Tá certo. Então pronto, essa é a expressão que eu estou buscando, né? É o polinômio que dá a área total desse poliedro, certo? Então vamos agora, né, para a definição formal do que é esse polinômio. Então nós vamos definir um polinômio na variável complexa x como uma expressão desse tipo: an vezes x elevado a n, mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante, mais a2x², mais a1x, mais a 0. Onde esses números an menos 1, a2, a1, a 0 são números complexos. Então agora também os coeficientes podem ser números complexos, né? Então, são números complexos chamados coeficientes do polinômio, e a 0 é o coeficiente independente de x, né? Ele não tem a variável, então a 0 é o coeficiente independente do polinômio. Todos os expoentes de x, esse n, n-1, n-2, 2, 1, e aqui no caso o x elevado a 0, né? O coeficiente independente é como se tivesse x elevado a 0. Todos esses expoentes têm que ser números naturais, tá? Então, são números naturais.
Cada uma dessas parcelas é chamada de termo do polinômio. Então, a n vezes x a n é um termo, a n menos 1 vezes x a n menos 1 é um termo, a 2x ao quadrado é um termo, né? O grau do polinômio é o número maior, é o número natural, né, igual ao maior expoente de x, cujo coeficiente não é um número nulo, né, não é igual a zero. E x pode assumir qualquer valor complexo. Agora a gente não precisa trabalhar dentro dos reais, x pode ser qualquer número complexo. Então observem, né, que esses exemplos que a gente fez aqui em cima são polinômios. Por exemplo, esse polinômio aqui do volume desse poliedro é um polinômio de grau 3, ó, o maior expoente que aparece do x, né, o coeficiente do x ao cubo é 2, não é nulo, então o polinômio tem grau 3, né? Ele tem 3 termos, tá vendo? Cada parte aqui, cada parcela é um termo, ó, o termo 4x, o termo 6x². O termo independente dele é 0, né? Porque não aparece nenhum termo independente de x, certo? Outro exemplo, esse outro que nós usamos aqui, ó, que deu o volume desse poliedro aqui, também era um polinômio de grau 3, de termo independente menos 4, de 3 termos também, né? Esse aqui que me deu a área, ó, também é um polinômio de 3 termos, de grau 2 agora, ó, polinômio de grau 2, de termo independente igual a 6, né? Coeficiente independente igual a 6, certo? Então, esse é o conceito de polinômio, né? A definição e os exemplos que a gente chegou, então a gente pode dizer que são polinômios. O que é o coeficiente dominante do polinômio? O coeficiente dominante vai ser o AN, né? Ou seja, o coeficiente que acompanha o x elevado à maior potência, tá? Então, nesses exemplos que a gente tinha, ó, aqui, por exemplo, o coeficiente dominante é 10, tá? Nesse daqui de cima, o coeficiente dominante é 2, né? Nesse polinômio aqui é 2 também. Então, é sempre o que acompanhar o x de maior grau, né? A maior potência de x. E como nós vamos definir uma função polinomial? A gente vai considerar uma função f de complexos em complexos. Agora a gente não precisa trabalhar só nos reais, como eu disse, tá? Que associa a cada x complexo um polinômio, isto é, f de x é igual à expressão de um polinômio, né? Então isso aqui recebe o nome de função polinomial. Observe, né, que como a função polinomial é a expressão de um polinômio, a definição é praticamente a mesma. E aí, a partir daqui, né, quando eu for me referir a função polinomial ou polinômio, eu vou usar, função polinomial, eu vou usar o termo polinômio para simplificar, tá? Então, por exemplo, e a gente já estudou no primeiro ano 2 tipos de função polinomial, né, que era a função afim quadrática. A função afim é uma função polinomial de primeiro grau, tá vendo? É um exemplo. A função quadrática é uma função polinomial de segundo grau, né? Só que lá no primeiro ano a gente trabalhava só com funções de variáveis reais, né? Agora a gente vai expandir para números imaginários também. E na verdade, como os reais estão dentro dos complexos, né, é o mesmo tipo de função, tá certo? Então vamos ver aqui um exemplo inicial. Ó. Eu quero determinar o valor de n real para que o grau desse polinômio aqui seja 4. Para o grau ser 4, né, o coeficiente que acompanha o x à quarta não pode ser nulo. Então basta isso. Basta que isso aqui seja diferente de zero, que aí eu tenho um coeficiente acompanhando, um coeficiente não nulo acompanhando x à quarta, e portanto o grau do polinômio vai ser 4. Então eu só preciso que m mais 2 seja diferente de zero. Ou seja, resolvendo essa equação, né, m diferente de menos 2. Então é só isso. Qual é o valor de m real para que esse polinômio tenha grau 4? Qualquer valor de m diferente de menos 2, tá? Agora, nesse exemplo aqui, eu quero discutir em função de m, né, em que m é um número real, o grau desse polinômio, certo? Olhando para a expressão, ó, o maior expoente de x é 7. Então, ele terá grau 7 se isso aqui não for 0. Se isso aqui for 0 e isso não, ele terá grau 4. Se ambos forem 0, ele terá grau 3, né? Vamos ver se isso é possível conforme as expressões que eu tenho aqui, tá? Então, o que quiser esse m quadrado menos 25? Vamos pensar aqui, o que quiser ele? As raízes dessa equação de segundo grau aqui, né? Passo o 25 positivo, extrair a raiz quadrada, é 5 e menos 5, não é? 5 e menos 5, 0. Então, 5 e menos 5, né? Vou chamar aqui de M1 e M2, por exemplo. Essa expressão aqui, o que quiser ela? O m mais 5.
é o menos 5, tá? Então, a raiz dessa equação de primeiro grau aqui é o menos 5. Então, agora vamos discutir em função desse m, né, como que pode ser dado o grau desse polinômio. Observa aqui, se m for diferente de menos 5 e m diferente de 5, o grau vai ser 7, né? Porque se não for nem 5 nem menos 5, eu não zero esse termo, esse coeficiente, e aí o grau vai ser 7, tá bem? É a primeira discussão. Agora, se m for igual a 5, se m for 5, ele vai zerar esse coeficiente, mas não vai zerar esse, porque aqui vai ficar 5 mais 5, né? Vai dar 10. Então, se vai zerar o primeiro e não vai zerar o segundo, aí o polinômio vai ter grau 4. Agora, se a gente tiver m igual a menos 5, o que vai acontecer? Vai zerar o primeiro, porque menos 5 é uma raiz, né, dessa equação de segundo grau. Vai zerar o segundo coeficiente também, né, que é o menos 5 que zera aqui, e aí vai sobrar daqui para cá, né, para 6x ao cubo. Então, o grau vai passar a ser 3. Então, tem essas três possibilidades para discutir o grau desse polinômio, né? Se o m não for 5 nem menos 5, o grau é 7. Se o m for 5, o grau é 4. E se o m for menos 5, o grau é 3. Beleza? Mais um outro conceito. O que a gente vai entender por polinômio nulo ou polinômio identicamente nulo? É o polinômio que possui todos os coeficientes iguais a zero. O a n-1, a2, a1, a0, tudo é igual a zero, né? De uma forma geral, a gente pode escrever que o polinômio nulo, né, igual a zero. Tá certo? Vai ficar 0x, 0x quadrado, então é zero. Bem? O que é o valor numérico de um polinômio? Se a gente tiver um alfa, um número complexo alfa, e um polinômio p dado por uma expressão assim, né? A gente vai dizer que o valor numérico de p em alfa é igual ao número complexo obtido quando substituímos o x por alfa nessa expressão. Então, se eu pegar no lugar do x, colocar alfa e resolver as operações indicadas, a gente tem o valor numérico do polinômio em alfa. Então, é só substituir e calcular, né? Vamos ver alguns exemplos. Esse polinômio aqui é um polinômio de terceiro grau, coeficiente dominante 2, tem 4 termos, coeficiente independente 1, né? Eu quero calcular os valores numéricos desse polinômio para x igual a 2 e para x igual a i. Vamos fazer primeiro para x igual a 2. Eu quero calcular p de 2, né? Então, eu vou substituir 2 no lugar do x, tá? E vou calcular, né? Aqui vai ficar, vou resolver as potências primeiro, né? Vai ficar 8 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu já posso multiplicar, né? 4 vezes 2, 8, mais 1. Agora, multiplicando aqui, ó, vai ficar 16, né? 16 mais 4 menos 8 mais 1. Deixa eu somar os positivos primeiro. 16 mais 4, 20, mais 1, 21. 21 menos 8, isso dá 13, né? 13. Tá certo? E agora vamos obter P de I, né? Quero achar o valor numérico também para x igual a I. Vou substituir I no lugar do x, certo? E aí eu vou efetuar as operações indicadas e agora a gente precisa lembrar, né, as potências de I. O que é I ao cubo? I ao cubo, lembra que é menos I. O que é I ao quadrado? É menos 1, né? E aqui eu vou repetir por enquanto, menos 4I mais 1, certo? Multiplicando aqui, ó, vai ficar menos 2i, aqui fazendo um sinal, né, vai ficar um sinal só, né, menos 1, menos 4i, mais 1. Somando, né, agora eu tenho uma operação que envolve um número imaginário aqui, ó, então parte real, menos 1, mais 1 vai zerar, na verdade. Então sobra menos 2i, menos 4i, menos 6i. Então o valor numérico desse polinômio p para x igual a i é menos 6i, tá certo? Uma questão importante, gente, e interessante, né, da gente observar é o seguinte. Seja qualquer polinômio, vamos pegar um polinômio genérico, né, p de x de grau n, a n, x a n, mais a n menos 1, x a n menos 1, mais a2x quadrado, a1x, mais a zero. Então, um polinômio genérico. Observe o que acontece se eu calcular p de zero. Se eu calcular p de zero, então onde aparecer x eu vou colocar zero. Concorda que vai zerar todas as parcelas? Porque zero elevado a qualquer potência é zero, multiplicado por qualquer coeficiente complexo é zero, né? Então vai zerar todas as parcelas, exceto o coeficiente independente. Então, para qualquer polinômio, p de zero vai dar o termo independente, a zero, tá? E p de 1? O que acontece se eu substituir 1 no lugar do x? 1 elevado a qualquer potência é sempre 1,
né? E aí 1 multiplicado pelos coeficientes vai sobrar os coeficientes. Então, P de 1, na verdade, vai ser a soma dos coeficientes. Vai ser a n, mais a n menos 1, mais a n menos 2, mais a 2, mais a 1, mais a 0. Então, P de 1 vai ser a soma de todos os coeficientes do polinômio, tá bom? Lembrar, prestar atenção nessas ideias, né, pode ajudar a resolver alguns exercícios, tá? Bom, o que a gente entende por raiz de um polinômio? É o mesmo conceito também, né, que a gente já conhece lá de raiz de função. Só que agora complexa, né? Seja alfa um número complexo, a gente vai dizer que alfa é uma raiz do polinômio se alfa zerar esse polinômio, né? Se P de alfa, se o valor numérico do polinômio para alfa for zero, certo? Então é o mesmo conceito. Nesse exemplo eu quero verificar se 2i é uma raiz desse polinômio. Então vamos verificar, eu vou calcular P de 2i e vou ver se está zero, né? Então onde tem x eu vou colocar 2i, tá certo? Então substitui 2i no lugar do x. E agora vamos efetuar as operações, né? Resolvendo esse cubo aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, perdão, dá 8. E i ao cubo é menos i, tá certo? Resolvendo esse quadrado aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, e i ao quadrado é menos 1, né? Já estou fazendo a potência. Aqui multiplicando vai ficar 8i, né? Mais 12. Vamos ver o que a gente vai obter. Aqui, ó, vai ficar menos 8i, né? Aqui, ó, multiplicando, negativo e positivo vai ficar negativo. 3 vezes 4 vezes 1 dá 12. E vou copiar o resto. Percebem que apareceu... Opa, que nem aí não, só 12. Percebe que apareceram os pares opostos aqui, ó. Menos 8i mais 8i vai zerar, menos 12 mais 12 vai zerar. Então, sim, esse número é uma raiz do polinômio. Por quê? Na hora que eu substituir 2i, né, no lugar do x, ele zerou o polinômio. O valor numérico do polinômio para x igual a 2i é zero, tá? Então, sim, 2i é uma raiz. E por fim, agora eu sei que menos 4 é uma raiz desse polinômio, tá? Eu quero determinar o valor de m real sabendo disso. Então, se menos 4 é uma raiz do polinômio, eu sei o seguinte, que p de menos 4 é zero. Então, se eu substituir menos 4 no lugar do x, ó, então, onde tem x eu vou colocar menos 4, o valor numérico vai ser zero. E observe que aqui eu fico com uma equação de primeiro grau em m, né? Então, só vou resolver essa equação. E elevando ao quadrado aqui, negativo ao quadrado vai ficar 16 positivo. Mais m vezes menos 4, né? Vai ficar menos 4m, menos 3, igual a zero. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse menos 4m e passar para lá positivo. E vou juntar esse 16 com esse menos 3. Eu estou dando a resposta, né? 16 menos 3, 13. E aí o 4m passa positivo. O 4 que está multiplicando passa dividindo, né? Então vai ficar m igual a 13 quartos. Vou deixar na forma de fração mesmo. Então, se o m for 13 quartos, a gente tem que o menos 4 satisfaz, né? É uma raiz desse polinômio. O valor numérico do polinômio é zero. Tá bem? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima videoaula nós vamos ver algumas operações envolvendo polinômios, né? Primeiro algumas operações básicas, depois a divisão, que é um pouquinho mais trabalhosa de resolver. Não é difícil, mas exige um pouquinho mais de trabalho. E aí nós vamos depois começar a entrar no estudo das funções polinomiais mesmo, tá? E algumas técnicas para obter raízes, que é bem interessante. Então, qualquer dúvida, entre em contato, tentem fazer as primeiras questões do questionário e até a próxima videoaula.